O Livro dos Espíritos. Formação dos seres vivos. Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Questão 44. De onde vieram os seres que vivem sobre a Terra? A Terra continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes estiveram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício para a eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Questão 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Eles estavam, por assim dizer, em estado de fluido pelo espaço entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições desejadas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a união dos elementos, ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão em uma dada temperatura e num meio propício. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. Há, portanto, nessas sementes, um princípio latente de vitalidade que aguarda uma circunstância favorável para se desenvolver. O que se passa diariamente sobre nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação de seres vivos, partindo do caos pela força da própria natureza, diminui alguma coisa da grandeza de Deus? Longe disso. Ela responde melhor à ideia que fazemos de sua força se exercendo sobre os mundos infinitos por meio de leis eternas. Essa teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limite às nossas investigações. Questão 46. Existem ainda seres que nasçam espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo existia já em estado latente. Sois testemunhas todos os dias desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e que se cria. Questão 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e ela veio a seu tempo. Foi o que levou a se dizer que o homem foi feito do limo da terra. Questão 48. Podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos sobre a terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Questão 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam mais espontaneamente os homens como na sua origem? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Todavia, pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados sobre a terra, absorveram neles os elementos necessários à sua formação para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos.